Não existe transição energética, não existe carro elétrico, não existe inteligência artificial sem minério. Então, o papel da mineração é fornecer um insumo para que essa transformação aconteça. O Brasil tem a tabela periódica inteira no subsolo. A gente tem os minerais críticos, os minerais de transição energética, que é cobre, níquel, lítio, terras raras, tem tudo no Brasil. A nossa Floresta Nacional de Carajás, que é uma floresta nacional onde a gente opera na Amazônia, que tem aproximadamente 800 mil hectares, que existe por causa da mineração. Olá, eu sou Mariana Jangiacomo e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o diretor de Assuntos Internacionais da Vale, Gustavo Nisker. Gustavo, muito obrigada por participar do EsferaCast, por falar com a gente. Começando então falando sobre mineração e o reposicionamento do setor. Nos últimos anos, a mineração passou a ser vista não só como parte do problema ambiental, mas na verdade como parte da solução. Então, eu queria perguntar como você enxerga esse reposicionamento do setor e como você imagina o papel da mineração nos próximos 10 anos. Boa noite, obrigado pelo convite. Olha, essa é uma pergunta assim, muito interessante, porque quando a gente olha para os principais desafios hoje em sustentabilidade, o principal deles do aquecimento global, a forma, né, os principais desafios para combater da resposta que a gente tem que dar para conter o aquecimento global são a descarbonização da indústria e a transição energética. Uhum. E a mineração está numa posição muito privilegiada de poder contribuir diretamente com nesses dois aspectos. Então, primeiro, quando a gente fala de transição energética, né, e inteligência artificial, não existe transição energética, não existe carro elétrico, não existe inteligência artificial sem minério. Então, o papel da mineração é fornecer um insumo para que essa transformação aconteça. Quando a gente olha para o Brasil, assim, o Brasil tem a tabela periódica inteira no subsolo. A gente tem os minerais críticos, os minerais de transição energética, né, que é cobre, níquel, lítio, terras raras, tem tudo no Brasil. Então, quando a gente fala em transição energética, a mineração está lá para contribuir fornecendo esses produtos. Quando a gente fala de descarbonização, na descarbonização, a indústria da siderurgia, que é a consumidora de minério de ferro, que produz o aço no mundo, ela é responsável por aproximadamente 8% das emissões globais. Então, aqui também a mineração ela contribui fornecendo produtos de minério de ferro de alta qualidade, que contribuem com a descarbonização da siderurgia. Com melhor a qualidade do minério de ferro entregue, menor vai ser a emissão. Então, a Vale, por exemplo, hoje trabalha com um produto chamado Briquette, que é um produto desenvolvido pela Vale, que pode ser utilizado para ajudar os nossos clientes a descarbonizarem a operação deles, que é um produto que permite operação com gás, hidrogênio verde. Então, nisso também a mineração ajuda, né, contribuindo com o desenvolvimento dessa nova indústria, da indústria do aço verde, potencial indutor de transição energética para hidrogênio verde. Então, aqui a gente também contribui. E quando a gente fala também da mineração a gente tem um conceito que é a mineração para a preservação, né? Que é a mineração como indutora da preservação ambiental. E aí, nesse caso, assim, a gente tem um exemplo incrível que é Carajás, a nossa Floresta Nacional de Carajás, que é uma floresta nacional onde a gente opera na Amazônia, que tem aproximadamente 800 mil hectares, que existe por causa da mineração. A Vale opera lá desde os anos 80, né, explorando só 3% da área, com responsabilidade de proteger os outros 97%. E desde os anos 80, a gente está lá e com muito esforço, preservando a floresta que existe por conta da operação. Imagina se o problema da Amazônia fosse em 3%. Né, de operações diversas na região. Então, a gente contribui também com uma operação responsável. A gente tem os projetos de Waste to Value, né, são a circularidade, que são projetos de exploração de minério nos rejeitos. Então, a Vale hoje tem projetos como o projeto do Gelado, que é um projeto de exploração de rejeitos, né,
tecnologia que não existia quando a gente, né, começou a nossa operação lá nos anos 80. E hoje a Vale já produz aproximadamente 4% da nossa produção já é oriunda de circularidade, e a gente tem intenção de que até 2030 a gente alcance 10%. Então, assim, tentando assim, de forma muito objetiva, né, um grande resumo, a mineração ela fornece o minério com a forma que se deve produzir, que é de forma responsável, protegendo o meio ambiente, induzindo a transformação energética, a descarbonização da indústria e a mineração responsável. Nos próximos 10 anos isso deve se tornar ainda mais forte, mais responsável. É um caminho, eu acho que é um caminho sem volta. Assim. Essa mineração é um caminho sem volta e eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai estar num lugar ainda melhor. E, Gustavo, falando agora sobre os recursos, né, de economia verde. Então, os consumidores e os investidores querem saber de onde vêm os recursos que movimentam a economia verde. Falando sobre isso, como a mineração está avançando na questão da rastreabilidade e responsabilidade socioambiental? Olha, essa é talvez a pergunta mais importante hoje, né, que ao longo dos últimos anos se falou muito de projetos de sustentabilidade, e nunca se trouxe, né, à mesa de forma muito clara, né, a discussão da economicidade desses projetos. Na minha opinião, os recursos eles têm que vir do mesmo bolso que vêm os recursos da economia tradicional. O que a gente precisa é demonstrar, é provar que existe economicidade em projetos sustentáveis. É sustentável na essência, né? É sustentável porque preserva o meio ambiente, porque traz retorno para o investidor. Por mais que exista a intenção de preservação, o investidor, no final da conta, vai perguntar onde é que está o retorno. E se a gente consegue associar o retorno do investidor com projetos que tragam efetivamente um resultado positivo, daí que vem o valor. E a gente hoje prova, a gente consegue demonstrar que os projetos que a gente apresenta de aço verde e tecnologia de descarbonização, eles são sustentáveis na essência, né? Eles têm economicidade. Eu acho que é daí que vem. Vem da prova de que é possível existir economicidade em projetos responsáveis, em projetos sustentáveis. Da importância da rastreabilidade, de poder da transparência dos recursos. Né? E quando a gente fala do impacto, né, socioambiental, né, do aspecto social do que a gente faz, eu acho que não tem nada mais importante do que você promover o desenvolvimento das regiões onde você atua. Tem estudos muito recentes, assim, elaborados inclusive pela FIP, que mostram que os municípios com os melhores indicadores sociais no Brasil e indicadores econômicos de forma geral são aqueles municípios nos quais existe atividade de mineração. Então, a mineração ela é muito importante não só para gerar o recurso de tributos e taxas, mas para desenvolver toda a cadeia produtiva local. E para além disso, naturalmente, né, além do desenvolvimento das cadeias locais, existe o investimento direto, né, em projetos ambientais. Então, por exemplo, o Fundo Vale, na região da Amazônia, já ajudou mais de 60 mil pessoas, agricultores, pessoas envolvidas com projetos rurais, a transformar esses projetos, a realmente transformar essas pessoas em atores do desenvolvimento sustentável. Sabe, são pessoas que moram, que vivem, que vão para a escola na Amazônia e hoje são multiplicadores desse entendimento, né, da economia verde. E a gente faz isso também via financiamento direto e aporte direto via Fundo Vale. Isso é uma pergunta também interessante, que eu ia perguntar exatamente isso. Como a gente garante que essa corrida por minerais estratégicos também gere os benefícios para os territórios onde essas riquezas estão? Você garante esse desenvolvimento com investimento local, né? Garantindo que a cadeia produtiva local vai ser respeitada, você desenvolver o fornecedor local, você realmente investir em educação, em saúde, e ter certeza que o território está crescendo junto com a sua operação. Certo. Gustavo, chegamos ao minuto final da nossa entrevista. Como a gente tinha combinado, então, separamos aqui algumas perguntas para fazer. 1 minuto, vou colocar um cronômetro aqui de 1 minuto e fazer essas perguntas.
Vamos lá. Preparado? Vamos lá. Gustavo, uma característica sua que te fez chegar onde está hoje? Acho que é curiosidade, um desejo de desafios e um amor pelas pessoas e culturas diferentes. Uma coisa que faria diferente na sua carreira? Olha, tudo que eu fiz até hoje me trouxe até aqui, eu sou muito grato. Mas acho que uma coisa diferente seria ter viajado um pouco menos e não ter perdido tantos eventos dos meus filhos. Ah, olha só. Se fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Todo poder é muito poder, hein? É muito poder. Eu acho que eu sancionaria uma lei dando conta que qualquer novo projeto de desenvolvimento de energias fósseis tivesse como obrigação e como condição investimento em novas tecnologias e de transição energética. Olha. E qual o principal desafio do Brasil? Opa, terminamos. Acabamos o tempo, mas muito obrigada. A gente fica para uma próxima, os outros tópicos para uma próxima conversa. Combinado. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo!